Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é política e decidimos hoje trazer esse primeiro episódio sobre política para a gente poder deixar algumas reflexões e principalmente lembrar que esse ano é ano eleitoral para a gente poder já ir amadurecendo e pensar algumas questões para a política. Então, por que que muitos empresários, por que que muitas pessoas boas não entram na política ou muitas vezes se afastam da política? Por que que esse pessoal não entra na política? E nesse vídeo a gente vai tentar detalhar um pouco mais sobre o que é política, o que é politicagem para entender o que leva a esse movimento, né? O que leva essas pessoas boas a não participarem da política. Quando a gente pensa na política e politicagem, primeiro é importante a gente colocar que a política é uma série de regras, assim como você tem na sua empresa, que levam ao sucesso do negócio, que leva a ter um empresário bem-sucedido, que leva aos empregados estarem bem atendidos também com aquela empresa. Então, a política que tem dentro da sua empresa é esse conjunto de regras. E quando a gente olha isso para a política do país, é a mesma coisa. Era para ser um conjunto de regras para fazer com que esse grande negócio Brasil, ou esse grande negócio cidade, estado, seja conhecido como negócio de sucesso. E o que é politicagem, Tobias? A politicagem é aquele movimento de construção de regras para atender somente um segmento, para atender somente um interesse. E aí a gente tem muitas pessoas que usam o termo interesses escusos, que são interesses exclusivos de algumas pessoas e alguns grupos. É importante a gente entender essas diferenças para a gente poder realmente refletir, né, se os representantes que estão à frente da cidade, do estado ou do país estão realmente fazendo uma boa política ou se estão simplesmente atuando na mera politicagem ali para conseguir perpetuar no poder. E quando a gente pensa numa cidade, a gente vai tentar segmentar aqui para ficar um pouco mais clara a conversa. Quando a gente segmenta de cidade, estado e federação, esse conjunto de regras é construído democraticamente entre todos os vereadores de uma cidade, por exemplo. O prefeito cria ali os seus projetos de lei, cria a sua previsão orçamentária, cria ali as suas prioridades de governo. E o legislativo da cidade, os vereadores, eles começam a debruçar em cima da lei para aprovar essas leis ou propor mudanças e aí sim construir cada vez mais uma cidade melhor, uma cidade com dinheiro, uma cidade com emprego, uma cidade com boas condições de saúde, educação e por aí vai. No âmbito estadual, a mesma coisa, só que a diferença é que ao invés de ser o prefeito e os vereadores, é feito através do governador e a Assembleia Legislativa. E nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado, que são as esferas que vão legislar sobre o governo, sobre as regras que tem no país, sobre as leis que tem no país. Quando a gente observa que essa construção vem sendo feita ano a ano, você consegue perceber que nas cidades, por exemplo, o prefeito prioriza ações que lhe mais cabe, que muitas vezes não atende a toda a cidade, que não proporciona qualidade de vida, mas que por uma politicagem, eu vou falar muito sobre politicagem nesse vídeo, que a politicagem ela vai sendo utilizada para fazer com que os mecanismos propostos pelo prefeito vão sendo aprovados sem observar se realmente atende à sociedade. E essa mesma coisa acontece também no governo do estado. Então, para perpetuar no poder, os executivos conseguem utilizar de emendas parlamentares, de medidas de doação de cargos, de nomeação de pessoas, de secretários, para fazer com que o legislativo aprove as medidas propostas pelo prefeito ou pelo governador, e aí sim, com isso, ele vai conseguindo executar os seus projetos, e aí ele perpetua no poder atendendo àqueles interesses escusos, né? Interesses exclusivos de um segmento ou de alguma pessoa específica. Então, a gente tem que entender que isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Nós temos exemplos, por exemplo, na minha cidade aqui, que é uma cidade extremamente rica. Então, se um prefeito ele quer dominar a participação dos vereadores nesse processo, ele vai dando cargo, vai dando escolas para o vereador gerenciar, vai permitindo que o vereador nomeie cargos na prefeitura e muitas vezes não são cargos técnicos, são cargos meramente para ocupar um espaço. E aí, com essa estratégia, ele consegue aprovar suas coisas, não tem uma avaliação crítica do que ele está sendo feito, né? Ele vai literalmente comprando o voto dos vereadores e
Obviamente que essa mesma técnica o governo de Minas fez, o governo federal faz. E isso tudo é politicagem. E essa é a minha pessoal grande crítica ao modelo político que nós temos hoje, que é um político exclusivamente pensando na promoção político-pessoal. Aquele prefeito que está à frente de uma prefeitura, ele já está pensando em ser deputado, ele nem termina o mandato dele, já está pensando em ser deputado. Aquele governador, ele já nem terminou o mandato dele, já está querendo ser presidente. Aquele senador, ele já não está fazendo o trabalho de legislador dele, porque ele já está com outros interesses em estados, né? E aí entra outra questão de partidária que a gente vai falar mais para frente. Mas falando especificamente da politicagem no executivo, a regra que toca, a banda toca, é essa aí. Você vai dando cargos, vai proporcionando bem-estar para o legislativo, e o legislativo vai ocupando todo o executivo sem uma tecnicidade, que é o que a gente precisa. Eu como engenheiro, eu como técnico, né, empresário, eu gostaria muito de ver todas as esferas de todos os executivos com bastante técnica, e não só com nomeações políticas. E aí é importante os empreendedores entenderem que muitas vezes nós empresários, e aí eu faço essa meia-culpa porque eu nunca tive partido político, então assim, eu acabei me afastando muito disso sem ver a real necessidade de eu engajar com isso. Porém, isso traz o problema, entre aspas dizendo, de outras pessoas ruins ocuparem esses espaços e nós, bons empresários, a gente não conseguir fazer a nossa parte, colocar a nossa opinião, né? Então isso foi, ao longo dos anos, eu percebi esse processo. Então eu acho que chegou a hora dos empresários começarem a se organizar para realmente entrarem na política. Eu estou falando do empresário que construiu o seu negócio com muita dificuldade, do zero, muitas vezes do zero, que ele quer ali entregar um retorno para a sociedade, quer fazer uma sociedade melhor. Esse cara precisa entrar na política, mas entrar de verdade. Porque hoje nós temos dentro da política, e em todas as esferas, tá? Existe, com a polarização que nós temos no nosso país, e aí antes de falar disso tudo, eu vou explicar o que é polarização. A polarização, quando a gente fala em baterias, os polos estão separados, certo? Então a polarização é quando uma tendência política ela vai para um extremo ou ela vai para o outro extremo. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa polarização na parte de meio ambiente, que eu conheço muito bem, que eu já estou envolvido há muito tempo. O meio ambiente, ele às vezes é defendido somente por algumas pessoas da esquerda. A esquerda começou a defender o meio ambiente e a direita, por ser oposto à esquerda, começou a bater no meio ambiente. Ah, não, a gente tem que desenvolver, tem que acabar com o meio ambiente. Ao longo do tempo virou a polarização. Então isso começou a ser algo que não é muito positivo quando a gente olha aqui. O meio ambiente é de todo mundo. Toda a sociedade está dentro do meio ambiente. Eu, você, o meu colaborador, minha família, meu pai, minha mãe, quem é de direita, quem é de... todo mundo está no meio ambiente. Então deveria ser um assunto sinérgico a todas as pautas. Mas não, com a polarização cada um foi para um canto. E quando a gente fala dos empresários não quererem entrar nessa história, porque com a polarização do jeito que está, se você fala qualquer opinião, você já é vinculado a qualquer outra bandeira. Mas tem outras pessoas que quando eu falo isso, falam é porque você é de esquerda, você é contra a família. Isso não tem nada a ver contra a família. Então veja que essa polarização ela impacta em vários aspectos. Daí os empresários, quando eles vão falar qualquer coisa sobre educação, sobre causa animal, que eu já vi empresários engajados com causa animal que acabam se afastando por não serem vinculados à esquerda. Então tem muitas pessoas que gostam da causa da mulher, que defendem as mulheres, que afastam porque também, não vou mexer com a causa da mulher porque é a esquerda que está à frente, vou ser vinculado à esquerda. E aí começam essas confusões por causa da polarização, e aí o empresário começa a afastar da política. Nós tínhamos empresários engajados, que conversavam, que faziam rodas de conversa, que foram afastando cada vez mais, distanciando, exatamente para evitar entrar nessa história de polarização. E aí, toda vez que a gente fala de polarização, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no governo federal. Quando a gente olha para o governo federal, nós temos dois polos muito bem definidos, que é Lula e Bolsonaro. Quando você entra nessa história, quando você é vinculado a qualquer pauta de um lado ou de outro, automaticamente o outro lado te odeia. Então se você falar, não, eu sou a favor do trabalhador, aí a turma da direita já te odeia, fala que você é esquerdista, que você é lulista, que Lula é ladrão e te xinga. Então é isso que está atrapalhando todo esse contexto de empresários. Os bons empresários, as pessoas que querem construir o país, acabam não entrando, aí eu volto para a resposta inicial desse bloco, eles acabam não entrando por receio de ter o seu negócio impactado
fruto dessa polarização. E assim, isso já aconteceu inclusive comigo. Meu pai é um cara declaradamente de esquerda, respeito meu pai demais, respeito a opinião dele, concordo em muitas coisas que ele fala, mas também, somente por eu concordar com o meu pai, que sempre foi meu pai desde quando eu nasci, algumas pessoas me ceifaram de alguns negócios, me tiraram de negócio, perdi alguns contratos, só porque eu falei que eu concordo com meu pai. Então veja quão extremo chegou a nossa sociedade. E eu acho que essa reflexão nós precisamos enfrentar para a partir de agora a gente entender que não, a gente não precisa da polarização, a gente precisa de construir a sociedade olhando o que é bom e o que é ruim, independente de esquerda ou direita. Bom, a partir de agora nós vamos falar nesse quarto bloco sobre algumas reflexões do que a sociedade às vezes reclama e às vezes ela é influenciada a acreditar, né? A gente tem visto muito influência de políticos em redes sociais e isso tem se tornado cada vez mais constante, tanto políticos usando a sociedade para se promover através de rede social, muitas vezes até com fake news, né, que é gravíssimo isso, e muitas vezes a gente vê a sociedade reclamando de algumas coisas, mas sem observar o que está sendo praticado na prática, na sua cidade, na sua política local. Eu vi recentemente um vídeo de um influenciador, um político falando sobre essa questão do uso da máquina pública, né, do uso da corrupção em prol de A ou B, de amigos, parceiros. E aí eu conversando com um amigo meu, ele comentou, falou, mas é um absurdo dar esse tanto de cargo, esse tanto de coisa. Você vê que a máquina pública é muito pesada, o governo da esquerda dá cargo à vontade para se manter no poder. Falei, tá, tudo bem. Mas e sobre o prefeito da sua cidade? Não, o prefeito da minha cidade é bom demais, ele é de direita, é um cara gente boa. Aí eu comecei a abrir dados para ele, do portal da transparência. Falei, você sabia que seu prefeito ele criou 9 secretarias? Você sabia que existem 3.000 contratados na sua prefeitura? Você sabia que existem cargos assim, assim, assado? E fui mostrando para ele, sabe? Ele falou, não, isso aí é fake. Eu falei, tá aqui, ó. É declarado no portal da transparência da sua cidade. Você acha que essa politicagem aqui é só a esquerda que está fazendo? Ou é um fenômeno que você acha que só acontece no governo federal? Então, veja que as pessoas elas não estão conseguindo enxergar a verdade único exclusivamente por causa da polarização. Ela não consegue ver, ela consegue criticar o governo federal porque é de esquerda. Ela não consegue ver o erro, o mesmo erro acontecendo numa cidade interior que é de direita, declaradamente de direita. Então, eu acho que isso, a sociedade está precisando de encarar, de ver essas verdades, de ver que essa politicagem é algo ultrapassado, a gente não quer mais isso, sabe? Então, eu acho que está na hora da sociedade enxergar isso, enxergar que não é assim que a gente vai conseguir ter uma prefeitura sadia financeiramente, não é assim que a gente vai ter um Estado sadio financeiramente, não é assim que a gente vai ter um governo federal sadio financeiramente. E aí, quando a gente fala de aumento de impostos, tudo vai refletir nisso. Porque quanto mais o prefeito gasta, mais o governador gasta em vão, mais ele vai ter que arrecadar, mais ele vai ter que meter imposto. Então isso tudo, a sociedade tem que começar a ver isso. E os bons empresários, eu acho que eles têm um papel fundamental nessa história. Porque aí sim eles vão começar a mostrar que eles querem otimizar, gastar o recurso. Assim como é na sua empresa. Você, empresário, você não quer jogar dinheiro fora. Você quer gastar o dinheiro corretamente, gastar o dinheiro com sustentabilidade, sem gastar demais, sem quebrar a empresa. Você tem que fazer isso na prefeitura, você tem que fazer isso no governo de Minas, você tem que fazer isso no governo federal. Essa história de distribuir dinheiro à vontade não existe mais, né? Então acho que isso, por isso que eu falo que o empresário ele tem um papel fundamental, porque só o empresário viveu essa história de olhar quanto ganha e quanto vai gastar e quanto vai ter de resultado. Só o empresário. Quem é fazendeiro, quem é empresário, quem é lojista, o cara pensa, não, eu vou gastar assim, vou economizar aqui, vou aplicar um pouquinho mais ali que vai me dar um outro resultado positivo. Às vezes eu faço uma dívida momentânea aqui, mas para me alavancar. Agora as prefeituras, o governo de Minas, eu vejo gastando dinheiro a rodo. Não para, vai gastando dinheiro, vai cada vez mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. E muitas vezes as prefeituras têm condição de arcar com esse recurso, mas sem observar que num futuro muito próximo pode ter problema financeiro, né? E tem prefeitura ainda que ela faz empréstimo.
para pagar toda essa mentira, né, todo esse teatro que vai sendo construído, com dinheiro de empréstimo que vai ser pago depois por outra gestão. Então eu acho que isso, a gente tem que saber que isso acontece. Existe isso muito presente nas nossas vidas e nós empresários só que podemos mudar essa história. Da mesma forma, quando eu falo da política relacionada a questões ambientais. Hoje nós temos vários assuntos que são atrelados à questão ambiental, mas que são diretamente relacionados à qualidade de vida da sociedade. Como, por exemplo, qualidade da água, qualidade do ar, qualidade de vida da população, áreas verdes da cidade. Então são pautas que são diretamente relacionadas à causa ambiental, relacionadas diretamente com a esquerda brasileira, que, como eu falei no começo, é um erro na minha visão, mas que automaticamente os governos de direita abandonam essas causas. Não olham para a qualidade da água, não olham para a qualidade do solo, não olham para a qualidade do ar, não olham para a qualidade de nada. Então veja que nós estamos num momento tão prejudicial com essa polarização que a gente não consegue olhar para o que precisa, que é a sociedade ser cuidada por ambos os lados, sendo direita e esquerda, a sociedade tem que ser cuidada. Porque muitas vezes tem uma empresa na sociedade que não depende de um ativista ambiental, não depende da sociedade, não depende da associação. Depende do prefeito ir lá brigar para ter uma qualidade do ar ali em volta. Então isso tudo são políticas relacionadas à questão ambiental que, na minha visão, está num momento distorcido, que a gente só tem um lado ou outro cuidando disso, sendo que todo mundo tinha que estar cuidando, né? E, mais uma vez, nós que temos essa sensibilidade, que nós entendemos o que é bom, o que é ruim, a gente não pode ser contaminado com essa polarização. A gente tem que manter o senso crítico, manter observando o que está certo, o que está errado, de qualquer dos lados, para a gente poder almejar o melhor possível para a nossa cidade, né, para o nosso estado, para o nosso país. E esse é um movimento que tem que começar da base, não pode ser um movimento imposto por ninguém ou desenhado por um conjunto político, né? Bom, agora entrando no quinto bloco, nós vamos falar sobre como a gente pode agir, nós empresários, como a gente pode ter um plano de ação da agora para frente. Primeiro, a gente tem que ter um olhar, digamos que técnico, advocatício, para a gente poder apoiar algumas causas e alguns movimentos que vão acontecendo nas cidades. São encontros de sociedades, mas assim, de entidades realmente que querem o bem da sociedade, não aquelas entidades que são pagas pela prefeitura para fazer politicagem. Isso não é isso que eu estou falando, a gente quer construir esse conceito junto da sociedade, junto com empresários, e eu já tenho visto alguns movimentos de empresários que querem fazer esse movimento, que querem trazer boas coisas para a cidade, sabe? Eu acho que isso tem que ser valorizado e observado o que você pode fazer na sua cidade para construir isso com alguns outros empresários, com alguns grupos menores. Outra coisa é fazer educação política na sua equipe. Se você tem uma equipe, começar a conversar mais sobre política de um jeito neutro. E aí é muito importante a gente falar, pessoal, que não é para a gente incentivar a polarização. Não é para a gente falar de Lula ou de Bolsonaro, não é para a gente falar de PT ou PL, não é isso. É para a gente falar o que nós queremos para o futuro da nossa sociedade. Bom, por fim, nas conclusões aqui no nosso último bloco, eu queria só trazer a reflexão para vocês que política não é simplesmente o que eles fazem lá em Brasília, né? Não é só aquela confusão, é nós quem decidimos isso. A construção da política no país é feita pela sociedade. Nós estamos no regime democrático para isso. Então a gente tem que lembrar que essa construção tem que começar de baixo. E lembrar que nós temos essa capacidade, nós temos essa força. Nós, toda vez que eu falar nós, significa sociedade, o povo, que é o povo que move a política, não é a política que move o povo. Mas o pessoal que está à frente da política, em sua grande maioria, vem manobrando as massas para fazer com que a massa atenda aos desejos políticos individuais. Então nós, da sociedade, precisamos iniciar esse processo, de alguma forma. Lidere a sua empresa observando essas questões, observando questões políticas, conversando sobre política. Não é para falar que é direita que vai cuidar do país. Não, não é isso. Leve a mensagem de que nós precisamos evoluir a sociedade, fazer com que a sociedade trabalhe mais, tenha mais força, tenha mais capacidade, tenha mais técnica, mais conhecimento. Sabe, comece essas conversas, mesmo você não querendo, mesmo você sendo um empresário assim como eu, que tem medo de falar de política, de ser malquisto, de ser agredido, fale sobre política, converse sobre política, que eu acho que essa transformação começa da base
e começa de dentro da gente. Deixe seu comentário aqui, conta pra mim o que você achou do conteúdo, se tem alguma observação, conta pra mim se na sua cidade o prefeito faz essa politicagem, ou conta pra mim o que você acha do estado aí que você mora, se existe essa avacalhação, que eu quero saber de onde que você está me assistindo e como que funciona a política aí, beleza? Então qualquer coisa eu estou à disposição e aguardo seu comentário aqui. Um abraço, até mais!